tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro nesta quarta-feira, segunda semana do tempo comum. Hoje a igreja lembra a grande Marte, Santa Inês, Virgem e Marte. Ela que deu a sua vida por amor a Cristo, ainda na sua adolescência, com menos de 16 anos de idade. Começa o seu dia reverberando em ti esse amor que impeliu Santa Inês. Um amor que foi capaz de fazê-la dar a vida, derramar o seu sangue, em nome do seu amor, da fé empregada em Jesus Cristo. Respire. E acolha, acompanhe esse movimento da sua respiração. É Deus quem caminha dentro de nós. Meditemos o texto que nos é dado nesta quarta-feira, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui. Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, amados e amadas, acompanhamos o embate. E olha que estamos só no início do Evangelho de Marcos. E esse grupo de opositores já tramam a morte de Jesus. Jesus já tem clareza do que o espera pela frente. De novo, Jesus está na sinagoga. É o lugar do ensino, é o lugar do anúncio da Boa Nova. E ali com frequência vai Jesus. Neste dia agora, ele encontra ali uma cena que o chama a atenção. Um homem da mão seca. E interessante que ali os fariseus observam Jesus, não porque querem aprender com ele, mas ver se ele vai curar essa pessoa em dia de sábado, já que a lei proibia. Jesus percebe isto. E por isso ele olha para este homem da mão seca e diz: levanta-te e fica aqui no meio. O primeiro movimento de Jesus com aqueles que estão à margem é trazê-lo para o centro. Torná-los visíveis. Por isso, levanta-te, coloca-te no meio. Era tudo aquilo que essas pessoas precisavam, já que eram excluídas, colocadas à margem
da sociedade. Eram tidas como mortas até. E perguntou Jesus agora àqueles que o acusavam: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Claro que Jesus vai no cerne. Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Fazer o bem ou fazer o mal? E claro que o silêncio é dado como resposta. Jesus está diante de uma comunidade cega, que se deixou ser cegas pela idolatria à lei, pelo que nós chamamos hoje de fundamentalismo, que é muito presente em muitas realidades da nossa Igreja Católica. O fundamentalismo, que é justamente você esquecer a inteligência, esquecer a graça de Deus e simplesmente focar naquilo que aparece aos olhos e basta. Nada de aprofundar, nada de interpretar, nada de exegese, de hermenêutica. Jesus nos convida a ir a fundo, a usar da inteligência, a dar espaço à graça de Deus. Para Jesus é muito mais importante a pessoa do que o legalismo, do que a lei pela lei. Por isso aqui ele dá preferência à pessoa. Levanta-te, põe-te no meio. E ali, depois de fazer essa advertência, Jesus olha ao redor e diz o texto, cheio de ira e de tristeza. A tristeza porque Jesus vê ali pessoas de corações fechados, insensíveis à desgraça do outro, insensíveis ao sofrimento do outro. E é justamente por isso que Jesus age, chamando a atenção desses hipócritas e ao mesmo tempo devolver a dignidade para esta pessoa que não mais a tinha. E ali Jesus ordena, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Imediatamente a mão ficou curada. Amados e amadas, veja o quanto para Jesus é importante a pessoa. Ele esquece tudo aquilo que aprisiona e leva em conta a pessoa na sua totalidade. Abramos o nosso coração. Deixemos ser guiados pela graça de Deus. E de maneira alguma, por uma lei cega, limitadora, obsoleta. A pessoa é mais importante para Jesus. E por isso ele sempre vai dar valor e vai dar oportunidade à pessoa, trazendo para o centro, colocando-a no centro, no meio. Diz o texto que logo depois dessa cena, deste ocorrido, os fariseus, junto com os partidários de Herodes, já começam a planejar a morte de Jesus. Fazer o bem vai custar caro para Jesus, mas ele não vai deixar de fazer. O bem será esse motor que vai conduzir toda a vida pública, o ministério de Jesus. Aprendamos com ele e possamos assim agir como ele agiu. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.